Que a paz do Senhor esteja de fato em nossa vida todos os momentos, porque o quanto percebemos nessa época de momento delicado em toda a nação, que precisamos da paz do Senhor para sobrevivermos diante da situação de adversidade. Eu teria muitas palavras para dividir com vocês, mas eu gosto e me chama atenção para esse tempo, para esse momento, uma frase de um profeta no livro de Segundo Reis, no capítulo 4. É uma história que muito se ouve falar, se prega, se lê, uma história da viúva que perde, né, então o marido e que tem uma dívida e que os credores batem à porta dela para levar os seus 2 filhos. E essa mulher, então, em meio à situação, ela vai em busca de uma resposta, né? Ela consulta alguém que poderia lhe ajudar, um homem, né? Um homem de Deus. E o profeta Eliseu, ele pergunta para ela no versículo 2, o que que ele pode fazer por ela, né? E logo ele diz, o que que tu tens em casa? Pergunta, me diz, né? O que que tem na tua casa? O que que tu tens em casa? E exatamente essa pergunta que para esse tempo eu acho bem importante a gente contextualizar, né? Nesse tempo que a gente voltou mesmo para casa, eu falava sobre o retorno à casa já há muito tempo, baseado no conhecimento que eu tenho da importância da mãe, né, da mulher estar em casa com os seus filhos e o quanto estamos fora da nossa casa. Então, eh, falando sobre isso, eu sempre falei muito sobre voltar para casa. E hoje, quando eu vejo essa palavra que traz muito isso, né? O quanto a gente tem que pensar o que nós temos em casa. Nós não tínhamos tempo para pensar o que a gente tem em casa, porque também estávamos muito tempo fora dela, né? Trabalhando, agenda lotada, muitos compromissos. Mas esse tempo de quarentena, de confinamento, nos fez voltar para casa, estar ali, reconhecer aquele espaço de novo, estar presente com as pessoas que a gente deveria dar mais importância, que a gente deveria dar mais tempo, que a gente deveria dar mais tempo de qualidade. E isso esse tempo fez com que a gente voltasse para dentro de casa, com que a gente considerasse aquilo que a gente tem, olhasse fisicamente a casa enquanto estrutura mesmo. As dicas eram para você se entreter, para não ficar doente emocionalmente, entristecido, deprimido. Era arrumar a sua casa, pintar a sua casa, movimentar os seus móveis, limpar as gavetas. Então, essas coisas, todas, essas dicas todas que eu mesma, enquanto psicóloga, né, enquanto trabalhando com a mente humana, com o pensamento, comportamento, dei de dicas, me fazia lembrar tudo quanto eu sempre pensei que era importante. O reconhecimento daquele espaço em que estão as pessoas mais incríveis, mais extraordinárias e mais importantes da minha vida, que é, no meu caso, meu marido e a minha filha, no seu caso, talvez a sua esposa e os seus filhos, o seu marido e os seus filhos, talvez quem não se casou ainda, os seus pais, enfim, naquela constituição de família que a gente tem e que cada um tem a sua. O que é que eu tenho na minha casa? Quem eu tenho na minha casa? Então, o que eu tenho ali pode ser que eu tinha desavenças, desunião, distanciamento, incompreensão, desafetos, dores, falta de perdão, muita coisa a gente pode ter ali
dentro daquele espaço que tem a ver com a nossa casa também física, né? A nossa casa enquanto eu, Silvânia, a casa, eu, meu corpo, a minha mente, o meu coração, a minha casa. O que eu tenho ali pode ter sido construído, constituído pelo que eu tenho na minha casa, enquanto arquitetura, espaço onde eu moro e pessoas que comigo estão ali. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus, ele tem e prepara tempo para tudo. Assim como Eclesiastes diz que há tempo para abraçar e tempo para se afastar, de fato, esse tempo fez uma revolução. Mas ele te distanciou das pessoas que estavam mais próximas e que deveriam estar mais distantes, e ao mesmo tempo ele te aproximou das pessoas que estavam distantes e que, e falando em distanciamento, estavam mais perto, que é dentro da sua casa que estavam, e que a gente às vezes não abraçava. E teve que voltar a abraçar esses que era quem todos os dias devemos abraçar, porque os outros não poderíamos mais abraçar, o colega de trabalho, o amigo, o vizinho, a vizinha, o compadre, o colega, enfim, todas esses relacionamentos que a gente tem enquanto amigos, enquanto irmãos, né? E a gente teve que se voltar para dentro da nossa casa e reconhecer os pares que estavam ali e abraçar esses, né? E preparar um alimento para estes e sentar à mesa, que talvez muito tempo a gente não conseguia, com estes e fazer, se relacionar enquanto trazer uma palavra espiritual, uma canção, um louvor com estes da nossa casa. Muitas famílias se reunindo, fazendo cultos domésticos, fazendo encontros de família ali, 3, 4, 5 pessoas, os que moravam na casa, trazendo uma palavra e os seus filhos ali ouvindo a sua ministração e dividindo com os seus filhos, com o seu marido, a esposa, os pais, aquilo que Deus tem feito todos os dias para a nossa vida. Então, para esse tempo, assim como a Arca de Noé tinha um tempo e um propósito de ser, tinha que salvar aquela geração para um propósito. Deus nos chamou para estarmos na nossa casa, para nos calibrar, nos preparar para quando esse tempo findar. A gente não vai ficar para sempre dentro de casa. Não é para esse propósito, é por um tempo. E quando isso passar e será o nosso tempo de abrir as portas e retomar, os nossos filhos voltarem à escola, nós voltarmos para o trabalho, os nossos avós, pais, tios, os idosos voltarem às suas atividades, quando tudo isso voltar e nós sairmos, quando a porta da arca se abrir, haverá uma razão de ser. A gente vai entender por que teve que ficar ali por tanto tempo. E aí, quando essa porta se abre, é o momento de dividir, repartir com outros, de ser porta-voz, de ter uma voz audível para essa geração que não conhece a Deus. Então, nesse dia, eu quero deixar a palavra ao seu coração, que é uma pergunta: o que é que você tem na sua casa? Você já descobriu? Já avaliou? Já analisou? Esse tempo está sendo suficiente para você rever, pensar, analisar, redescobrir, ressignificar, te reposicionar enquanto pai, mãe, filho? Então te prepara, porque logo esse tempo vai cessar. Nós vamos sair. A porta da arca terá um momento que Deus vai dizer: não dá para continuar aí dentro, ei, agora é hora de sair. Para esse tempo já está concluído a razão de ser, agora abra a porta e sai. Era também propósito sair de dentro da arca. Teve um momento de sair. Então esse é o momento de você se preparar, você e a sua família. Calibre bem, se prepare bem, se encha de Deus, se reconheça no seu propósito
E aí, quando esse tempo se findar, no sentido de que acabou, dá para voltar, vamos voltar à vida que tomara que nunca mais seja normal mesmo, para que a gente tenha mudado. Aí sim, aí sim o meu olhar vai ser um olhar de ressignificação, um olhar de entendimento, um olhar de maturidade, um olhar de alcance, de amplitude, de visão ampliada, de entendimento da época, da vida, daquilo que de fato deve ser valorizado, daquilo que tem que estar perto de mim, daquilo que é importante, indispensável e aquilo que eu valorizava muito e que é efêmero, pequeno e passageiro. Então, o meu desejo é que você descubra o que você tem, quem você tem, e que quando tudo isso passar, você esteja muito bem preparado, você e a sua família, para enfrentar os próximos tempos de Deus e para alcançar uma geração com uma voz audível. Deus te abençoe em nome de Jesus.